Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Chegando então a nossa live número 5, é o nosso quinto dia aqui no Instagram e estamos mais aí uma vez fazendo uma live aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito frequente dentro do mundo do desenvolvimento humano e principalmente é um tema muito frequente e que a falta de saber lidar com ele, o não saber lidar com esse tema é a causa de muitos dos sofrimentos, né, na vida das pessoas. E a gente vai estar falando sobre a questão do controle, né? O que você afinal consegue controlar na sua vida, o que realmente não existe controle. Será que é possível, assim como no título da live eu coloquei, assumir o controle de tudo? Então fica comigo aqui que até o final dessa live eu vou te explicar, eu vou te dar um caminho para que você consiga assumir o controle de tudo. Será que isso é possível mesmo? Será que isso é papinho de autoajuda? Será que isso é balela? Será que isso é mais uma conversinha de coach ou de guru da autoajuda? É possível assumir de fato o controle de tudo? E na verdade não é um caminho exatamente que eu vou te dar, mas lembra que a gente vem falando aqui desde o começo, desde a nossa primeira live, sobre a questão dos nossos condicionamentos mentais, sobre os nossos padrões mentais, as nossas formas de pensar. E o que eu vou estar te entregando aqui em relação a assumir o controle é uma forma de pensar, é um tipo de estrutura de pensamento que vai fazer sim com que você assuma o controle de tudo. Não é uma fórmula mágica, não é os 7 passos para você ficar milionário, é apenas uma forma de pensar, sair de um condicionamento mental para ganhar uma consciência para que uma nova forma de pensar passe a fazer com que você assuma o controle de tudo. Eu vou te explicar por quê. Imagine aqui que de tudo que acontece na sua vida, de 100% das coisas que acontecem na sua vida, você fosse fazer uma divisão em percentuais do que você controla, do que você não controla. E no meio disso tudo existe um terceiro item, digamos assim, que é aquilo que você não controla, porém influencia. É aquilo que você até não controla, mas você consegue pelo menos influenciar. E tem aquilo que realmente você não controla, não tem como influenciar, não tem como fazer nada. Então vamos pensar aqui em alguns exemplos, né? Pensar naquilo que a gente não tem controle nenhum, né? Se a gente for ver dessa forma. Muitas vezes as causas externas, né, a temperatura, a gente não tem controle se vai chover amanhã, a gente não tem controle se vai fazer sol, a gente não tem controle se alguém vai dar uma topada no trânsito com a gente, né, a gente não tem controle sobre os comportamentos do outro. A gente pode ter um mínimo de prudência, né, de estar no trânsito, de estar cuidando, estar ali numa direção defensiva, olhando ali o carro das outras pessoas, mas a gente não tem controle sobre o comportamento dos outros, a gente não tem controle sobre o que os outros vão fazer, a gente não tem controle sobre o que os outros vão pensar. Imagina, eu fiquei tanto tempo aí sem estar aqui no Instagram, muitas vezes por ficar me preocupando com o que os outros vão pensar. Que grande loucura é essa, né? Ficar pensando, querendo ter controle sobre algo que não é controlável. Então esses são os exemplos, né? A gente não tem controle sobre o que já passou, sobre o passado, sobre as coisas que já aconteceram, né? Eu tô falando aqui de princípios, eu não tô falando sobre regrinhas, sobre coisas que eu penso ou deixo de fazer. Eu tô falando aqui de princípios, de coisas que realmente não tem como ser refutadas, né? Afinal, não tem quem vai me dizer, olha, tem como voltar no dia de ontem para corrigir o que já foi feito. Não tem. Existe aquela coisa do ressignificar, de poder dar um novo significado, mas isso é outra coisa. A gente está falando de tempo cronológico, não tem como eu voltar no tempo para poder corrigir algo que já foi feito lá atrás ou fazer de uma forma diferente, somente daqui para frente. Então, assim como ninguém vai refutar o fato de que eu não tenho controle sobre a temperatura, não tenho controle sobre o que vai acontecer amanhã, se vai chover, se vai fazer frio, se vai fazer sol, eu não tenho controle sobre muitas coisas da natureza, né? Então, ficou claro aí a questão daquilo que não temos controle, né, por assim dizer, e também é claro pra gente aquilo que a gente tem controle, né? O que a gente
normalmente tem controle? A gente tem controle sobre a nossa comunicação, sobre aquilo que a gente vai falar, a gente tem controle sobre as nossas ações. Aí vai ter alguém que diga, mas às vezes eu ajo no impulso. Sim, você simplesmente não está conseguindo ter um controle sobre algo que é controlável, sobre algo que depende só de você, né? Então, a gente está falando de coisas que são possíveis de controlar, são coisas que estão ao teu alcance e que dependem só de você. Então, os seus pensamentos, muitas vezes, apesar do pensamento ser algo que está ali em extrema constância, mas se você parar e estar em consciência, estar focado, você consegue controlar os seus pensamentos, você consegue direcionar para onde vão ir os seus pensamentos. Dessa forma, consequentemente, você controla também as suas emoções, afinal, seus pensamentos, aquilo que você está focado, normalmente é o que gera as suas emoções, a não ser quando seja algo de forte impacto emocional, muitas vezes que te pega de surpresa e que aí gera uma emoção porque você não estava despreparado, você estava despreparado para receber aquilo, né? Então, aquilo ali acaba atingindo um certo estado emocional devido à surpresa, devido ao impacto que teve. Então, a gente tem controle sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente age, sobre aquilo que a gente pensa. Ok, esses são exemplos de coisas que a gente consegue controlar. E existem as coisas que a gente consegue influenciar, que é muitas vezes o resultado que a gente vai obter naquilo que depende do outro, né? Então, muitas vezes eu quero vender um produto, muitas vezes eu quero conquistar uma pessoa, muitas vezes eu quero convencer alguém a fazer uma determinada atividade. Isso depende da minha influência muitas vezes, né? Eu não tenho controle se a pessoa vai fazer ou não, mas eu posso influenciar, eu posso tentar, posso estar ali me comunicando com ela de uma forma que, de repente, se for de interesse dela também, eu consiga estar obtendo o resultado que eu desejo e dessa forma eu influencio no comportamento da outra pessoa. Então ficou claro aí esses 3 itens, né? Aquilo que eu não controlo, aquilo que eu controlo e aquilo que eu influencio. É muito comum da gente ver que na maioria dos casos, né, se fosse perguntar para vocês, desses 100%, se a gente fosse distribuir, o que vocês acreditam que é onde que está a grande maioria esmagadora, principalmente na grande maioria das pessoas? Obviamente é aquilo que a gente não controla, né? Pouquíssimas são as coisas que a gente controla absolutamente, um pouquinho mais as que a gente influencia e uma maioria esmagadora certamente responderia que é aquilo que a gente não controla, né? Então, por estarmos focados nessa grande maioria, a gente esquece aquele pouco que é aquilo que a gente controla. Tá bom, Machado, mas vamos lá, para de enrolação. Tu tinha falado ali no começo da live que tu iria até o final dela nos entregar um caminho, uma forma de pensar para que a gente passasse a conseguir controlar tudo e como que isso funciona. Então vamos lá, vou explicar para vocês. Vamos isolar aqui aquilo que a gente controla, né? Que é aquilo que a gente viu, aquilo que a gente controla está sob nosso controle, então ok, tá tudo certo. Agora, como que eu passo a controlar aquelas coisas que num determinado momento eu somente influencio, né? De que forma eu posso passar a controlar isso? Eu posso passar a conseguir controlar isso no momento em que eu aumento o meu poder de influência. Como que eu faço isso? Desenvolvendo as minhas competências. Ou seja, se influenciar em um determinado contexto significa eu me comunicar melhor, eu preciso desenvolver a minha competência, a minha capacidade de comunicação e dessa forma eu passo a ter um maior controle sobre aquilo que eu somente influenciava. Então, se eu preciso ser mais persuasivo, se eu preciso de repente ser uma pessoa mais focada, se de repente eu preciso ser uma pessoa que tem mais constância, se eu preciso ser uma pessoa que está ali querendo ser mais útil, né? Obviamente eu passo a ser uma pessoa que influencia mais, né? Quem vocês acham que é uma pessoa mais influenciadora? Uma pessoa que é útil na vida dos outros ou aquela pessoa que é uma inútil, que não pode contar para nada? É óbvio que vai ser aquela pessoa que é útil, porque ela desenvolveu essa competência, então ela tem uma capacidade maior de influência, logo ela tem uma capacidade maior de controlar, ela aumenta o seu poder de controle. Né? E poder, quando eu falo aqui, não leve para o lado de manipulação, né? Quando eu falo de persuasão, não leve para o lado da manipulação, né? Às vezes tem essa mente maldosa que acha que, lembra do olhar da serpente? Vamos ver se voltou aqui, tinha entrado uma ligação, mas voltou aqui agora.
E estamos de novo. Então, aquela mente que vê tudo mal em tudo, né, da serpente, ali, o olhar da serpente que a gente estava falando na live, acho que número 3, se eu não estou enganado. Então, quando eu estou falando de poder, é ter um poder no sentido de conseguir alcançar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, né? E por fim, não menos importante, então já vimos aqui a questão daquilo que eu controlo e aquilo que eu influencio. E como eu passo a controlar aquilo que eu não tenho controle? Aí é que vem a resposta, né? A pergunta de $1 milhão, né? Como eu vou passar a controlar aquilo que tanto me incomoda, que é não conseguir controlar as coisas que eu gostaria de controlar, né? Aquilo que muitas vezes me incomoda, que me traz mau humor, que me traz frustração. Como que eu passo a controlar aquilo que não tem controle? E aí vai, né, o grande caminho que eu quero te entregar, a grande forma de pensar que vai te ajudar muito. É simplesmente uma única palavra que eu percebo que está faltando muito na vida de boa parte das pessoas, que se chama aceitação. É isso mesmo que você ouviu, aceitação. E quando eu falo de aceitação, não estou falando sobre ser aceito num grupo, sobre pertencimento, não, eu estou falando de aceitar aquilo que não está sob nosso controle. E quando eu falo de aceitar, não estou falando de aceitar de uma forma passiva, eu estou falando de aceitar aquilo que realmente você já fez tudo que poderia ter feito e que não está nas suas mãos fazer mais nada. Ora, meu Deus do céu, adianta gastar energia em algo que você não controla? É muito mais fácil olhar para isso e perceber e dizer assim, ó, tá bom, então eu aceito, agora eu vou carregar minha cruz, agora eu não posso fazer mais nada, agora isso deixou de ser uma questão para mim e ponto final. Você passa a ter controle, como num passe de mágica, daquilo que você não tinha controle. É simples assim, parece tão absurdo, parece uma coisa tão simples, mas é o que a grande maioria das pessoas não está enxergando. Eu percebo a cada dia, a cada cliente que eu atendo, a cada conversa que eu tenho com pessoas, com colegas, com amigos, que a grande causa do sofrimento das pessoas está por querer controlar a porra das coisas que você não tem controle. Isso precisa parar, porque senão a sua vida vai ser imersa sempre em sofrimento. Aceitação, aceita, aquela velha frase lá que virou meme, né? Aceita que dói menos, né? Muitas vezes a gente pode utilizar essa frase também para poder ver as coisas dessa forma, tá? Então, essa é a mensagem da live de hoje. Aceite aquilo que você não tem controle e dessa forma você passa a controlar. Quantas e quantas vezes na minha vida eu já não presenciei situações em que, por eu estava ali me debatendo, querendo controlar, eu estava como se fosse uma pessoa ali que não conseguia nadar, que ficava se batendo na água, que ficava afundando. Quando de repente simplesmente solta o controle e a coisa fica leve. E quando vê, isso não é uma promessa, não é o tipo, porque eu sei que muitos de vocês que estão aí do lado já ficam pensando assim, tá bom, então agora eu vou agir assim, mas então é porque eu quero ter um resultado X. Não, não é isso, é desapegar mesmo. E muitas vezes isso aumenta a tua chance de conseguir aquilo que tu quer, porque daí você solta o controle, você está de uma forma mais leve, é mais provável que você vá trabalhar de forma mais fluida, de uma forma que de repente você possa até começar a atrair para você aquilo que talvez num dado momento não seria possível. Agora então, deixe de lado aquilo que você não controla, aceite. A aceitação é a palavra final dessa live de hoje. Então, espero que tenha feito sentido para vocês e vocês compartilhem isso com mais pessoas. E a gente se vê amanhã na nossa live número 6. Estamos recém começando um trabalho de muito que tem pela frente, tá bom, pessoal? Então é isso, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Beijo.